queridos e queridas! Olá. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Ser Mais Leve. E hoje o nosso tema está muito especial, porque você que tem dúvidas de como é que a inteligência sistêmica, né, as constelações familiares, pode mudar alguma coisa na sua vida, hoje você vai saber como. Sensacional. Sensacional, né? Hoje você vai saber como a lente sistêmica na nossa vida traz essa leveza, traz mudança em várias áreas e a gente toma um poder da vida que não é brinquedo, não. E nós estamos... No ar. No ar. Aí, ó, já liguei aqui o negócio. Agora tá funcionando bem. Eu vou dizer para você uma coisa. Pode Toda falar. vez que a gente fala sobre a inteligência sistêmica, as leis, sempre surge uma dúvida de, ok, mas na prática, como é que eu faço? Exatamente, Então, é sobre isso, né? É sobre isso que então, nós vamos aproveitar falar e hoje. pedir para você aí se inscrever no canal, curte, se inscreve aqui, ó. compartilha, encaminha aí para a turma que você acha que isso aqui vai fazer sentido, né? Dá um like pra gente. É isso aí. E a gente tá lá no YouTube, né? Estamos aqui no YouTube, no Spotify e também no podcast da Apple. É você isso pode aí. escolher a forma como você quer deixar a sua vida mais leve. Olha que beleza. Temos Não é isso, minha convidados, vida? Então. Nossa, gente, hoje eu tô tão feliz com os meus convidados, porque... Primeiro que tem, sabe aquela memória de infância? Então, né? Eu tô aqui diante Já tô até vendo. de uma amiga muito querida, Maria Helena, que foi minha amiga de infância, né? Nós começamos lá, temos cada foto, né, Maria Helena? Olha só, hein? Abafa. Abafa o caso. Misericórdia. Fomos muito amigas, assim, digo, de convivência, né, muito grande na adolescência, na infância, na adolescência. Eu dormia na casa dela, ela dormia na minha casa. Legal. Né, nós estudamos juntas até os 14 anos, né? Sim. E foi uma grande bênção conhecer a Maria Helena, poder participar da vida dela, da vida da família dela. E depois a gente cresceu, né, Mari? Cada uma foi para uma escola, né? Cada uma foi fazer uma formação, uma coisa na vida, a gente se distanciou, né? E aí, graças a Deus, com as redes sociais, né? A gente se reaproximou. E aí a vida me trouxe de presente a Maria Helena como a minha cliente, né? E chegou ali, eu olhei para ela e falei, nossa, que gratidão e que honra. Fico até arrepiada, ó. Fico arrepiada. Porque eu acho lindo, assim, né? O quanto Deus age na nossa vida e vai colocando as pessoas, né? E eu fiquei muito feliz em servir o sistema todo da Maria Helena. Um sistema lindo. Aliás, servindo o sistema da Maria Helena, eu servi também o sistema do Bebeto, né? Que tá aqui o maridão. Participando, né? O maridão tá junto, né? E foi, assim, uma grande honra, uma grande alegria mesmo, Mari, poder participar com você desse seu processo de lagarta borboleta, né? Olha Não é só. isso? Então sejam bem-vindos. Bem-vindos! Legal. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Eu falei pra Mari, quando eu convidei a Mari pra estar aqui, né? Eu falei assim, nossa, ela me deu um feedback do Bebeto, né? Ela disse assim, Ju, depois, né? O Bebeto, nossa, viu tanta diferença em mim e tal. Eu falei, temos que trazer o Bebeto, porque a voz do homem no casamento é uma voz poderosa, né? Então a Sim, gente... lógico. Aí eu falava, tem que escutar esse homem, né? E é sempre a última palavra, É na verdade. sempre, sim, senhora. Essa brincadeira aí não morre nunca. Sim, né? senhora. Exatamente. Então eu queria que vocês agora falassem um pouquinho, né, de Quem vocês, são se vocês? apresentassem, né, da forma como vocês quiserem. Primeiro as damas, As né? damas, é claro. Depois o maridão. Pode Obrigada, ir, Mari. amor. Bom, meu nome é Maria Helena, eu tenho 36 anos, sou filha da Dona Doquinha e do seu Geraldo, que não está mais aqui entre nós, né, o meu pai, mas ele está muito presente nos meus pensamentos, no meu coração. Tenho 2 filhos, a Laura e o Lucas. Sou casada com o Bebeto. Vamos fazer esse ano 10 anos, né, de casados. Sou nutricionista e borboleta da Juliana. Que legal. Isso mesmo. Você viu que ela já tá falando com a consciência sistêmica, né? Nossa, Falou mãe do de céu. quem ela é filha. Gostei. Primeiro eu sou filha. Que lugarzinho bom de Que de lugar filha, bom, né? lugar Melhor de receber. lugar pra gente Que estar. lindo. É verdade. E aí, Bebeto? Eu que já não sou bom nem nada, já peguei a dica. Vou Vou começar por aí. já vai Vou ali. começar por aí. Sou xará, meu nome é Luiz Alberto. Isso aí. E xará do meu pai também, Luiz Alberto. Meu pai é o mesmo nome. Já vou começar pelos pais, que eu peguei a dica Isso da consciência sistêmica. É o Luiz Alberto, meu pai, e a Roseli. E tenho 2 irmãos. Uma mais velha, uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Eu sou do meio. E marido da Dona Maria Helena.
Esse doce de mulher. Docinho! Docinho amargo de vez em quando, né? 70%. Eu sou cacau 70. Chocolate Às meio vezes amargo. 85. Chocolate meio amargo. Sou nutricionista, gente. É, Não pode ter muito açúcar. Tá certo. Sensacional. Mas assim, que tem melhorado muito. Teve uma vez que eu brinquei com ela depois que ela chegou de uma sessão. Falei assim, meu bem, fala pra Juliana que eu vou pagar a sessão pra você fazer o resto da vida. Fecha o pacote completo. Mas assim, Perpétua. mas assim, é uma esposa maravilhosa, porque Isso ninguém aí. vive 10 anos com alguém se não fosse maravilhoso, Sim. né? Lindo Mas isso. assim, umas coisinhas, uns detalhes do dia a dia Que tinha que ajustar. que eu falava pra ela, vamos fazer mais leve o dia a dia. E uns detalhes do dia a dia que ela passou a fazer mais leve depois que passou que a lindo. fazer o Que acompanhamento com a legal. Juliana. Por isso que eu brinquei, assim. Legal. E aí depois, na sequência, falando de mim ainda, sou pai coincidentemente, dos mesmos filhos da Maria Helena, Que coincidência. a Laura e o Coincidência Lucas. boa. E pra quem eu mostro a Laura e o Lucas, que eu mostro pra todo mundo que eu encontro na vida, as pessoas, caramba, seus filhos são lindos. Aí eu falo, as melhores coisas que eu sei fazer na minha vida, algumas coisas eu faço mais ou menos. Mas filho eu fiz de verdade, fiz bem feito. Então a Laurinha e a Luquinha são nossa riqueza. Ah, gente, olha o Muito amor do legal. pai. Eu quero salientar isso aqui, tá? Isso aqui, muitas mulheres não conseguem olhar para esse amor de pai. Que lindo. O olho dele até ficou diferente quando falou dos filhos. Ele é um... Muito bonito. Ó, gostei, chora. adorei o bebê. Outro dia eu vi uma definição, né, sobre uma mulher falando para mulheres de qual que seria o primeiro critério para escolher o seu homem. Você quer falar, meu amor? Não, pode falar. Fala você como representante da... Você imagina, ela não estava falando aquilo para mim, estava Sim, falando para outras tava mulheres falando que pra estavam outras presentes e eu achei extraordinário. Ela falou assim, olha, primeira característica que você tem que buscar no homem é ser... ele vai ser um bom pai para os meus filhos? Se a resposta for sim. Então, Uau. olha que lindo. Aí segue com os outros filtros, né? Mas o primeiro filtro Mas é o esse. primeiro é esse. Porque na sua ausência, e aí isso é verdade, é ele que vai tomar conta Se a dos mulher, seus filhos. né, se a mãe Sim. falta, é o pai que, né, vai estar ali dando Sim. conta de todo... Então é isso aí. 100%. Quesito então eu número 1. Tá tirei a sossegado. sorte accomplished. grande. É isso aí. Legal. Gente, olha só. O bate-papo aqui, vocês estão vendo que vai ser super interessante. Vai. Eu fiquei com uma dúvida. Maria, como é que você conheceu essa tal da constelação familiar, esses princípios sistêmicos? Como que isso surgiu na sua vida aí? E eu tô vendo que você levou... Na verdade, lá em casa também, né? Ela conheceu e me arrastou para esse mundo. Eu arrasto pra tudo. Muito legal. Eu tô vendo que lá vocês estão na mesma Sim, dinâmica. sim. Conta aí pra gente. Mesma pegada. Então, isso tudo aconteceu na gestação do meu caçulinha, né? Mas, por que na gestação do Lucas eu fui buscar e procurar isso? Minha primogênita, a Laurinha, nasceu e eu vim, né, tendo ali com a Laura um comportamento querendo ser a mãe perfeita. Né? Querendo ser a mãe maravilha, a melhor mãe do mundo. E isso, claro, porque não existe mãe perfeita. Sim. E com isso, eu comecei a ficar muito cansada, né? Muito estressada, muito desgastada desse sentimento de querer ser a mãe perfeita. Olha e todos isso, gente. os dias, quando eu ia dormir, eu sentia um fardo Peso. muito grande. Um peso, porque eu não tinha conseguido. Olha isso, gente. Isso é um clique importante para você, mulher que tá em casa, você que é mãe, e você ou já tá com os filhos um pouco maiores, ou acabou de... A questão da gestação é um momento muito propício para a gente ativar um programa sistêmico da nossa família. E quando a gente tá sentindo, assim como a Mari, eu também senti, a gente trocou muito nesse sentido também, né, Mari? A gente tá fora do lugar, né? A gente tá fora do lugar. Esse peso que ela descreveu, que pode ser o peso que você esteja sentindo aí também na sua casa, tá? É um peso comum de nosso, das mulheres, é porque a gente tá fora do nosso lugar. Sim, eu estava totalmente fora, mas não sabia. Não Nessa sabia, época eu não sim. sabia. Eu só me sentia muito cansada, e aí chegava a noite, eu olhava para minha filha dormindo e me sentia fracassada. Falava, eu não consegui
ser a melhor mãe, porque eu tenho que fazer tudo, dar conta de tudo. E ao mesmo tempo que eu ficava nessa linha, querendo ser a melhor mãe para Laura, eu comecei o meu relacionamento com a minha mãe começou a ficar difícil. Azedar. Porque eu comecei a apontar muito o dedo para minha mãe, sabe? Assim, aquela coisa, porque minha mãe não faz nada, porque minha mãe isso, porque minha mãe aquilo. Então eu percebi que eu estava tão fora, não sabia que estava fora, né? Mas eu sabia que eu estava, num momento, me sentindo totalmente perdida. Como filha, eu olhava para minha mãe com um olhar de cobrança, cobrando muito dela, querendo, exigindo e querendo que ela fizesse isso, aquilo, assim, assado. E olhava para minha filha com aquele olhar que eu vou fazer diferente. Olha que lente, gente. Né? Então, assim, Laurinha, a mamãe aqui... Coitada de mim, né, gente? Bati no peito, a mamãe aqui vai fazer diferente. Isso porque nós nem falamos do estresse com a sogra, hein? Vamos chegar lá. Olha, se compadeça aqui com o Bebeto. Dá a mão ali pro Bebeto. Tudo que ela tá descrevendo, fala, minha vida. Eu não quis interromper, mas eu fiquei imaginando o santo Bebeto nessa época. Nossa, gente. É um santo. Olha, porque você imagina assim, o primeiro neto da Misericórdia, da minha mãe, Senhor. Imagina, do meu pai. Você lá com a esposa. E não né? podia encostar, não podia chegar perto da a leoa. Gente, quando a Laura nasceu dentro de mim. Não é assim, quando nasce um filho, nasce uma mãe. Quando nasceu um filho, nasceu uma leoa desgovernada dentro de mim. E o Bebeto tendo que administrar isso, né? Sim, meu Deus. Né? Então, assim... Aconteceu isso com você, eu acho vida? Que semelhanças, né, são... Mera coincidência. Não assim, né? A gente tá falando assim num tom assim... De brincadeira, né? Mas o assunto é muito É sério. sério? Olha, eu imagino, né? Os homens, o amor que nós temos pela nossa mãe, do jeito que foi. E aí a gente olha a nossa esposa, também numa situação de sofrimento, como você está descrevendo. A gente também teve dor, né? uma situação similar a dessa lá em casa. E aí você fala assim, eu não quero desagradar minha esposa, mas também eu não posso... ir contra minha mãe. Porque ir contra minha mãe é ir contra mim mesmo. Sim. Por isso que a gente brinca, né? Que nessas horas o homem ele é um santo. É um santo. Se eu fui santo, eu não sei, mas que eu paguei uns pecados ali, eu paguei. Olha, sambou miudinho, viu? Sambou miudinho, porque realmente... capítulo à parte, esse da sogra, mas eu também achava que a Laura era minha. Né? Ela era minha filha, ela é minha. Nós tivemos problema de relacionamento com amigos, com gente que queria chegar perto, se aproximar, gente que gostava da gente, que amava nosso filho, amigos bem próximos, que queriam pegar, curtir, e não podia. Até ele, estava no colo dele, eu já... essa é outra parte. Eu não podia sair da sala com a Laura e no já quintal com a Laura. Já sombra atrás de você. Se eu fosse no quintal com a Laura, eu tinha um problema. Walking Dead, tava ali, se arrastando, desse jeito. Tava cansada, né? Desse jeito. Não, e junto tudo, o estresse, o cansaço. E aí fica cansado, fica estressada, dificulta as outras relações simples, né? Do dia a dia, da casa, porque o nível de estresse tá lá em cima. É por isso que eu falo, né, que assim, nas nossas orações com as crianças, porque à noite normalmente eu que faço a oração com as crianças, de manhã é a Juliana, ou a gente quando consegue estar junto. A gente sempre pede assim, Papai do Céu, cuida bem do coração da mamãe. Pega essa oração, bebê. Dica valiosa. Pega essa, você aí de casa, maridão. Essa oração é poderosa, hein? Criançada, vamos aqui junto, elevar o pensamento ao Pai. Então, Papai do Céu, cuida do coração da mamãe, que quando a mamãe está bem, a casa inteira está bem. Olha, essa. Pega essa dica, você que tá aí em casa, hein? Acontece isso com você. O homem, ele segue o fluxo da mulher na casa, né? Claro que tem outras dinâmicas do homem, mas quando a esposa tá bem, né? As coisas fluem. É incrível o poder da mulher. É isso que é o foco do meu trabalho, né? É mostrar para as mulheres o quanto elas têm esse poder de governar a sua casa, governar a sua família, a sua vida, seus filhos. Harmonizar, né? Trazer o seu feminino, o seu servir com alegria, né? Para esse ambiente da casa. Nós temos um poder. E assim, e quando a gente faz isso, pode ver, o homem, ele se sente mais livre e mais fortalecido para fazer o dele.
ele sente uma força vindo da mulher que motiva o cara a decolar, a fazer o que precisa ser feito lá no trabalho, né? Enfim, nos seus projetos. E a gente dá essa liberdade, né? Essa energia deles poderem fazer aquilo que eles são bons em fazer, né? Muito. Então, aí voltando, e eu fiquei por um bom período, né, nessa posição. Exigindo e apontando o dedo para mamãe, para minha mamãe, e querendo ser a mamãe perfeita para Laura. E isso foi me esgotando, né? De uma tal maneira, foi me deixando muito cansada. E aí eu fiquei grávida do Lucas, né? O nosso caçulinha. E nesse momento, eu pensei comigo, falei, gente, eu preciso fazer diferente nesse momento. Eu preciso entender, eu preciso buscar ajuda, porque eu não estou dando conta de ser a mãe perfeita para um. Como que eu vou dar conta agora de ser a mãe perfeita para 2? Sim. Né? Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. O primeiro passo que eu dei foi procurar uma mentoria relacionada à maternidade, né? E nessa mentoria da maternidade é que me foi apresentado, que me foi falado. Eu não fiz nada relacionado à constelação. A constelação. Mas somente foi citado. Olha, acho que seria muito interessante, né? Você fazer uma constelação familiar, você entender isso, porque eu acho que vai fazer bem para você. Né? A terapeuta percebeu que eu precisava de algo nessa linha. Legal. Maria, só uma coisa que me chamou a atenção interessante, né? A capacidade da gente se colocar numa posição humilde diante das circunstâncias que a gente está e pedir ajuda. Isso eu achei muito bacana na sua fala. Uma coisa que eu admiro muito também na Juliana, né? Quer dizer, a gente não achar que a gente pode tudo ou resolver tudo, porque às vezes a gente não tem. Eu acredito que a gente tem recurso para resolver tudo, mas às vezes nos falta um apoio. Uma ferramenta, né? Exato. Né? Quer dizer, tanto é que você depois vai contar a parte boa, né? Você teve força para transformar. Então, é muito bacana isso de pedir ajuda, cara. Eu acho muito legal, porque a partir deste movimento... E de investir nisso, né? Eu acho que tem uma questão que as pessoas reclamam que, tá ruim o relacionamento, tá ruim o trabalho, tá ruim não sei o quê, tá ruim... Aí, mas a pessoa não prefere gastar o dinheiro dela com uma série de coisas inúteis que não vão trazer nenhum resultado para ela, não vai agregar. Né, abrir mão de repente algumas coisas, em vez de investir num processo de autoconhecimento, né, de busca, de transformação, que hoje tem tantas, né? Sim. Tem tantos, o mercado hoje está cheio disso, né? E não acaba nunca, né? Não porque acaba a gente nunca. mesmo continua fazendo. Não, isso para mim é todos os anos eu invisto em cursos, em medidas de todo ano. Para mim isso está dentro do nosso orçamento, tem que entrar. Né? Eu acho que é o maior investimento, né? E algumas coisas são bem caras, né? A gente fez algumas coisas assim, bem caras. E teve até alguns, né, que eu ia fazer, o Luiz falava, você vai ter coragem de pagar tudo isso? Eu falei assim, não tem preço o que eu vou conseguir resolver lá. E de fato, né? Teve um em especial, um retiro que eu fiz, que não teve preço aquilo que eu consegui liberar na minha família, e em especial os meus filhos, com os movimentos que eu fiz lá, né? Então, eu acho que sempre vale a pena a gente buscar. Muito. E você teve essa... Né? E o Bebeto, nesse tempo, ele sempre ali. Meu bem, eu vou então fazer uma mentoria. Vai. Sabe? Ele estava sempre Pelo ali. amor de Deus, vai logo. Eu deixava aí. Quanto é? Fala aí. Tipo isso, ele já tava com o cartão ali. Amorzinho, vai. Mas eu me animei mais depois do final, porque teve algumas que ela fez. Eu não sei o mérito, porque eu não participei, ela que ia. Mas vai que eu movendo não percebia, poucos, né? Eu não percebia o efeito imediato. Sim. É lógico que alguma coisa fica calado no coração, vai transformando aos poucos. Mas depois que eu vi a transformação mais rápida... Não, mas o mais importante continua. É que você estava sempre ali. Ele estava sempre ali. E os homens estão, viu? Pode ir, eu amor, sempre apoiei. vai, né? Ele sempre... Aqui eu me sinto quase um analfabeto, porque eu não fiz nada a respeito. E às vezes que eu fiz um coach, foi por recomendação da confederação, da federação.
Mas olha, não por iniciativa minha, mas eu percebi uma mudança muito grande nela depois. Mas o que eu vejo, né? Não sei se você sentiu do Bebeto, né? Mas você pode até não ter feito constelação, o que for. Mas você é um cara... É o cara. É o cara. É o cara. Cara, Mari, você tem muita sorte de encontrar esse cara. Porque ele não tem acesso à constelação, mas ele vive muita coisa. Um pouco de constelação, ela já fala em mim sempre. É isso aí. É isso aí. Você tem uma visão linda. Ela fala assim, se alguém chega e critica meu pai perto de mim, pode ser qualquer crítica relativa a qualquer coisa. Eu não aceito. E ela fala que é um pouco da constelação. Não. Meu pai, pra mim, ele tá num patamar acima. Olha aí. Presta atenção nisso. E que sem ter feito constelação nenhuma, desde que eu nasci, ele é minha referência. Uau, é isso aí. Independente de qualquer coisa, de questão financeira, de questão de postura. Você tá vendo? Ele é a postura e é a minha referência pra sempre. O que o pai dele fala é lei. Você assim. tá vendo, quando ele fala do pai pra onde ele olha... Uhum. Ele olha pra cima, sempre. porque ele percebe que tem essa hierarquia. Não, Excelente. às vezes a gente brinca e fala, Bebeto, você não vai falar isso pro seu pai? Falei, não, pro meu pai eu não... Pro meu pai, não, é meu pai. Imagina que eu vou, tipo... Quem é ele pra falar o quê pro pai, né? Minha mãe às vezes chega e fala assim, seu pai fez isso. Tem que ir lá e conversar com ele. Eu falei, mãe, eu não posso conversar com meu pai. Como que eu vou chegar no meu pai e falar assim, pai, o senhor fez... Não tem condição. Não, olha que, gente, presta não atenção. existe a Não. possibilidade de eu fazer isso. É assim. Lindo, é isso mesmo. E você que tá em casa, vai registrando aí, tá? Porque ele tá trazendo aqui uma postura sistêmica importante diante dos nossos pais. Diante dos nossos pais, a gente não tem que falar nada. Aqui, papai e mamãe tá aqui, nós estamos aqui, pequenininho. Mamãe e papai são grandes. E a gente não tem que se meter nos assuntos dos grandes. É briga de cachorro grande. A gente é pequenininho, tem que respeitar essa ordem. E aí, nessa época que eu estava, falando, eu estava ali querendo me igualar ou ser até maior que a minha mamãe. Então, isso que eu ia falar, né, Mari? Olha que incrível, né? Olha o que a guiou aqui, encontrou. Você encontrou um cara que tá muito ancorado no lugar dele, né? E o quanto isso te ajuda a ir pro seu lugar, né? Porque você fazia esse movimento de querer ser mãe da mamãe. Sim. E aí... sabe uma coisa extraordinária? É o seguinte, né? A gente não tem total compreensão sobre por que as coisas são como são. E nem precisamos ter. Uhum. Mas cada um, no casal, está um a serviço do outro. Isso, Com legal, certeza, Bebeto, em algum momento, esse movimento dela te trouxe também algum aprendizado. Sim. Talvez, às vezes, a gente ali no dia a dia não tem total entendimento, mas com certeza o fato dela não estar no lugar dela e essa pressão que trouxe para você nesse momento está a serviço de você também para alguma coisa. Sim. Então, quando um faz, a gente fala isso, né? Então, quando a Juliana foi lá e constelou e começou... Reverbera. Eu começo também a... Porque ela volta para o lugar dela, ela volta para o lugar dela, e eu começo a ficar enjoado, porque o lugar que eu estava antes não era o meu certo. Então, eu também tenho que... Gera um movimento, de né, ressonância, onde as pessoas vão realmente sendo contagiadas, mesmo sem falar nada. Você não precisa chegar a explicar o processo. A sua postura já vai reverberando no outro. Muito legal. E aí, Ju, eu comecei a pesquisar sobre, né? E comecei a seguir algumas pessoas e pesquisar. E comecei a me interessar. Achei, assim, né, muito interessante. Então, comecei a ler, comecei a pesquisar, mas algo assim, bem superficial. Sim. E eu ficava comigo, eu quero constelar, eu quero constelar. Mas não sabia nem com quem, nem onde, nem quando, como que seria. Porque é uma coisa que não é fácil você escolher alguém, você se sentir à vontade, né? Sem dúvida. E eu já seguia a Juliana, a gente já se seguia, né, no Instagram. E ela começou a postar sobre. E aí, eu comecei, todos os dias eu acordava, eu já queria saber se ela já tinha colocado alguma coisa. Se já tinha algo novo ali. Algum conteúdo. Algum stories. E ali, todos os dias, seguidora fiel da Juliana em tudo. Até que um dia eu mandei um direct pra ela. Falei, oi, Ju, e aí? Eu estou precisando, né? Eu quero
entender melhor tudo isso que você fala. Porque eu vejo que não é uma dúvida só minha, né? Eu vejo ela respondendo isso Sim, ainda. sim. Como que é esse tomar dos pais? Como assim, né? Tomar o quê? Uhum. Meu pai vai vir, vai dar alguma coisa para Uhum. tomar? Então, eu começou a mexer muito comigo, e aí eu entrei em contato, e aí a Juliana falou, não, então vamos embora, né? Vamos lá, Vambora. Mari. Vamos. E aí eu comecei. Posso só fazer um comentário? Pode. Eu e a Juliana, a gente conversa bastante, né? Às vezes a Juliana faz um evento, uma palestra, assim, nada profundo, igual como você fez, né? E as pessoas procuram com dúvida. A dúvida não é suficiente para uma pessoa entrar num processo. Né, Assim, meu amor? com curiosidade. A curiosidade. Esse é um... Mas pela razão que você falou, que assim, eu preciso, nesse assunto aqui, avançar. O que Vai eu lá. digo, que o Luiz está querendo dizer, é que, assim, muitas vezes, quando a gente fala do tema constelação, para algumas pessoas isso é muito novo e, claro, é um tema que você vai vendo, vai falando, nossa, eu estou me identificando com isso, isso e aquilo, e começa a gerar nas pessoas uma curiosidade. Ah, mas como é que é esse negócio de constelação? Como é que faz com os bonecos? Ah, faz com a pessoa representa. Como assim? E aí, às vezes, a pessoa, porque todo mundo tem problema, lógico, só que tem pessoas que conseguem assumir que tem problemas que estão afetando a vida dela e tem pessoas que vivem amortecidas. Sim. Elas vivem, não é a palavra amortecida, é Anestesiadas. Boa. né? Elas ficam ali como se elas estivessem desconectadas mesmo e achando que aquilo não vai ter um efeito na vida dela. Ela vai reagindo de forma automática. E acha que aquele comportamento tá legal. E aí ela procura constelação. Ah, mas eu queria fazer porque eu tô curiosa. Eu já recebi muita mensagem assim. Ah, eu estou curiosa para saber, eu queria marcar. Eu falei, então, guarda a sua curiosidade. Na hora que você estiver precisando de alguma coisa, você me procura. Porque a curiosidade, ela não ajuda. Aliás, ela atrapalha, porque isso aqui é um campo. Você tem o seu campo, Bebeto. Sim. Que é toda a sua história pessoal, familiar, o que é você. Tudo que é você está aqui, é o seu campo. A Marilena tem o campo dela. Nós temos, então, quando a gente acessa o campo do outro, esse campo, ele deixa trazer à tona coisas que o outro está precisando. Mas, para isso, ele precisa reconhecer que precisa de algo. Sim, lógico. Então, só por curiosidade, esse campo não faz capricho de ninguém. Ele vai trazer uma informação se ele vê que a pessoa realmente está precisando de algo. Então, isso é uma coisa que para você que está em casa, é importante também saber disso, que você precisa primeiro olhar para a sua vida e identificar isso. Poxa, eu estou em sofrimento, a maternidade está difícil para mim, minha relação conjugal está pesada, eu brigo por tudo, eu reclamo por qualquer coisa. Não tenho sucesso financeiro. Não tenho sucesso financeiro, começo uma coisa, não termino, faço isso e aquilo, tô com os meus filhos, eu fico precisando do amor dos meus filhos, eu vejo que eu tô toda hora querendo que não eles... sei lidar com eles. Não né? sei lidar, ou então comportamento de vida. Quer dizer, qual é a sua dinâmica? Eu não tô ganhando dinheiro, tô perdendo dinheiro. Você tá com algum BO, né? Então, e olhar para essa dinâmica e falar, não, isso aqui realmente tá me afetando. Então, eu quero olhar para isso. Não a curiosidade. Quando vem com curiosidade, eu falo, Então, não, pode voltar mas embora. qual que é a chave para a pessoa cair em razão? Porque a pessoa, quando tá num ciclo... Automático? Num ciclo automático e num ciclo pesado. Porque sim. ela vivia um momento pesado de dor mesmo. eu acho que de dor, de confusão de si própria, tá né? perdida. Perdida, Olha. meio confusa. Uhum. Qual é a razão? Ela teve a razão. E deve ter tido alguma chave para ela... Eu vou dizer pela minha Para experiência, ela, Juliana. acordar, Uhum. entre aspas, Sim. assim, ó, preciso de ajuda. Porque normalmente as pessoas que vivem uma confusão não acham esse momento de razão e de lucidez, de falar assim, agora eu preciso de ajuda, eu não consigo mais sozinho. Sim. Você quer falar primeiro? Eu acho assim, é a dor. Normalmente é a dor. Pode ter outra razão, mas normalmente é a dor. A dor te move a sair daquilo. Né? Tem até um exemplo que a gente fala do cachorro, né? Passou um cara ali na rua, viu o cachorro deitado num tapete de pregos. Tava lá deitadão. Aí, o cachorro, por que não levanta dali? Ele tava gemendo. Ele ali, é que a dor não é ainda suficiente para ele se mover. Então isso acontece. Às vezes o cara já está em sofrimento, mas ainda não é, ele precisa sofrer mais. Sim. Existem pessoas que precisam sofrer um pouco mais. Porque para elas a tomarem pessoa... a decisão.
Porque a pessoa tem que ser algo interno dela, Sim. algo que parta dela. Porque a informação de que precisava mudar, ela tinha. Aham. Ela recebia o feedback Seu, da família. meu, da mãe. Então ela sabia que, ó, poxa vida, alguma coisa eu preciso mudar, eu preciso melhorar em algum Sim, sentido. Sim. Só que Eu acho a mudança só ocorreu depois que a chavinha virou dentro dela, né? Sim, eu acho que tem assim, nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão mais atentas a essa questão emocional. As pessoas, hoje a gente tem muito mais informação do que nós tínhamos, mais acessibilidade também a essas informações. No entanto, cada um tem o seu momento, né? Tem o seu momento e o seu disparo. Realmente, o disparo que faz uma pessoa se mover, normalmente é a dor. Porque se você, vamos supor, você está ganhando muito dinheiro, tô lá, o dinheiro está me deixando de uma forma confortável, mas eu estou vivendo uma situação familiar, por exemplo, que eu estou Aceitável. no meu automático, eu não estou enxergando. Porque o que acontece? As pessoas, quando ela no seu sistema, elas estão olhando para algo, que a gente diz, né? Elas estão emaranhadas com algo. Então, muitas vezes, elas não estão disponíveis nesse momento para aquilo que ela está vivendo. Sim. Então, criticar essa pessoa não é um bom caminho, porque o amor dela, o olhar dela tá para outro lugar. Então, ela ainda não está sendo capaz de ver. E é o que né? normalmente as pessoas do entorno fazem, né? Exatamente. Porque a pessoa não tem a técnica e não tem o conhecimento para ajudar, como deveria. E o Bert Hellinger fala o seguinte, E quem né? tá fora acha que criticando tá ajudando. Fala, ó, Sim. vou te criticar para você fazer uma Perfeito. autoanálise e mudar a rota. Só que não é o caminho. Perfeito o que você falou. É exatamente isso. E por que as pessoas que estão fora, elas às vezes falam ou criticam porque elas acham que elas estão fazendo isso por amor. Por amor. Porque quer o Todo melhor pra outra movimento pessoa. é um movimento de amor. Sim. Só que quando a gente não coloca ordem no amor, o amor ele se transforma numa crítica, num julgamento, porque ele acontece disfuncionalmente, né? O amor aparece disfuncionalmente. E aí é onde acontecem os problemas. E muitas vezes, por amor, as pessoas falam, né? Tudo tá por trás do amor, mas a gente precisa colocar também que existe um tempo para a pessoa. É muito comum essa dinâmica, né? A gente tá convivendo em família, a gente observa que alguém lá da nossa família tá vivendo uma situação lá que não é muito boa para ela, né? E muitas vezes a gente fala assim, poxa, não, tem que falar, tem que fazer alguma coisa para essa pessoa sair dessa posição. Só que ir para o nosso lugar é a gente compreender que mesmo a gente sendo irmão, filho, às vezes diante dos nossos pais, a gente precisa olhar aquilo e se retirar. E isso para muita gente, isso é uma questão de que egoísmo, você vai deixar seu pai e sua mãe fazer tal coisa, né? Só que se a gente está no nosso lugar, esse ir para o nosso lugar ajuda também os pais a ficarem no lugar deles e ajuda os nossos irmãos a ficarem no lugar deles. Falo isso porque eu era uma irmã, a terceira da ordem dos irmãos, né? São 4. E eu era aquela que me colocava em primeiro direto e reto. Então, os meus irmãos mais velhos, meu irmão mais novo, tudo vinham perguntar para mim. Ju, o que eu faço? Colocando as decisões na minha conta. E eu achava isso o máximo, né? Nossa, eu sou tão maravilhosa que todo mundo vem pedir conselho, não sei o quê. Na hora que eu entendi que eu não tenho a menor condição de resolver algo na vida deles, e eu fui para o meu lugar, aí primeiro vem algumas críticas, né? Porque agora você só liga para sua família, né? Sua família atual, né? Porque agora isso que é importante para você, né? E você tem que aguentar aquilo, porque a nossa vontade de ser importante faz a gente querer, não, eu quero... Aí a gente vai para o nosso poder pessoal. Hoje eu não recebo nenhum pedido de ajuda de ninguém da minha família, né? Não, você pede daqueles que precisam e você deve ajudar. A gente ajuda... sim, mas eu digo assim, não me coloquei mais para resolver o casamento de um, a situação profissional do outro, eu fui para o meu lugar. Então, esse movimento da gente ir para o nosso lugar ajuda muito o outro. Né? E você deve ter percebido isso, até foi uma fala do Luiz, quando a Maria vai para o lugar dela, é como se fosse um jogo mesmo, né? De tabuleiro, as outras peças, né, vão indo para o lugar, né? Amor, eu não sei se vocês aceitarem um cafezinho, enquanto vocês vão conversando, eu vou passando sem atrapalhar inclusive, aí. Pode ser? Pode, e inclusive, né, o bolo de hoje é em homenagem a
Opa! nutricionista aqui, a Maria Helena, um bolo funcional. Valeu, Renan. Ai, que delícia. Valeu, Renan. Obrigada. Esse bolo aqui, ó, obrigada, Fabiola, bolo da Girassol, lá de Lorena, o @ dela tá aqui, maravilhoso. Eu vou pedir pra nutricionista provar aqui, né? Vamos ver. E vamos aproveitar e agradecer o pessoal que está assistindo até agora. Comenta, faça perguntas aí. Isso, Vai eu lá, acho que esse é um tema que pode estar virando muitas chaves para você aí em casa. Você pode estar se identificando com diversas coisas que a gente está falando aqui. Então comenta aqui, coloca também a sua história, eu vou responder para você. Sua dúvida, né, de algo que a gente está falando, vou ter um grande prazer em responder você, tá? Bom, bora café quente, né? Quente, sem pó. É porque a gente tem algumas histórias aí dos outros episódios. Mudamos até a técnica Ô, aqui Renan, pra... Ô, Renan, você tá vendo, né, Renan? Porra, foda, entendeu? Café é bom de qualquer jeito. Café árabe, aquele que depois a gente vai ler Isso, no... é por aí. Agora não, hoje vocês estão com sorte que ele mudou a técnica. Ai, que bom, que bom, que bom. Não, mas café eu tomo com pó, sem Isso pó. aí, Bebeto. Isso aí, o Luiz já do amou jeito que você, vier. ó. Do jeito que vier, café eu tomo. Bom, ô Mari, e aí? Sim. Bom, aí você entrou Foi em toda assim, essa questão de isso. sofrimento, aí você procurou, a gente se achou, né? A gente se reencontrou ali. E aí foi assim que a constelação entrou na minha Efetivamente na sua vida. vida. Foi. E com relação ao processo, né? Lembrando lá da sua primeira sessão, né? O que foi o maior baque para você? Porque eu pergunto isso, porque normalmente a pessoa chega com uma questão, né? Um cliente chega lá na minha sala e traz uma questão. Minha questão é essa, e ele já traz, baseado nessa questão, nesse problema que a cliente está vivendo, ela já traz uma história. Ela traz uma história de que isso está acontecendo por essa e essa questão. Ela tem uma história montadinha, uma estrutura, né? Tá acontecendo isso, várias Já vai com justificativas. o enredo todo pronto. Várias justificativas, enfim. E quando chega lá, ela olha e fala, nossa, mas eu nunca imaginei Não. que tivesse a ver com isso, né? A gente vai no carro, assim, já pensando, eu vou chegar lá, eu vou falar isso eu não vou falar. Isso eu vou falar. Olha que legal, exatamente assim. Você chega e senta na frente dela. Aí some tudo, Aí né? você fala, ué, não, mas todo o meu O script. cronograma foi por água abaixo, né? Eu acho que duas coisas no nosso primeiro encontro mexeram muito comigo. A primeira foi a primeira coisa que a gente fez, que foi fazer ali a minha árvore genealógica, né? Sim, o genograma foi- é lindo. Colocar ali e me dar conta que eu não sou uma pessoa Lindo isso. sozinha no mundo, tipo, Ó, até arrepiado. que a hora que eu olhei para aquilo, que aí eu fui me dando conta que tem os avós, os bisavós, os tios, que é uma história, que é uma coisa muito forte, que é uma família, né? Que eu sou um pouquinho da minha mãe e do meu pai. Que a vida vem de longe, né? E que é uma coisa... Nossa, aquilo lá mexeu muito comigo, porque eu vivi os meus 36 anos sem me dar conta dessa grandeza e da família maravilhosa que eu vim, das mulheres, da força dessas mulheres. Meu Deus, obrigada, Ju. Meu Deus, que mulheres fortes, né? Então, assim, isso mexeu muito comigo, fazer essa... A minha filha fazia, né, a árvore genealógica na escolinha, e ia lá, vovô, vovó, o outro vovô, vovó, papai, mamãe e ela, e o irmãozinho. E a gente olha ali assim, mas eu não olhava com esse olhar. Com profundidade, né? Com profundidade, né? E começou a nascer e instigar em mim uma vontade até de saber mais, de conhecer. E você fez isso, né? Eu fiz isso, né? Você... Não, e eu fiquei... A Mari tem um pedaço que foi... Nossa, quando eu vi, eu fiquei tão emocionada, né? Que eu acompanho a Mari também no Instagram. E no meio do processo, ela foi lá pra fazenda, Sim, né? Lá pro sim. sítio, não sei, Pra da fazenda da família da minha mãe, da sua mãe. onde o meu avô nasceu, a minha mãe e todos os irmãos dela nasceram. E eu passei a minha infância inteira indo lá, a minha adolescência, minha vida adulta. Sem Mas se conectar, né, com a essência. conectada. Nunca com esse olhar. Nunca fui lá
olhando dessa maneira. E E aí, no meio do processo, surgiu a oportunidade de fazer essa E viagem. você fez uma experiência incrível, E né? quando eu fui chegando ali na fazenda, o Bebeto estava junto, né? Eu falava para ele, eu tô arrepiada. Eu olhava para tudo com um olhar, sabe? Eu imaginava a minha avó. Eu comecei a minha avó, todas as fotos da minha avó materna, Aham. ela sempre muito brava, né? Cara fechada. Nunca vi uma foto dela com um sorriso. Sempre bem assim, né? Com uma cara bem brava e tal. E eu já, né, claro, toda desregulada no lugar, já Pré-julgando, olhava né? na foto e falava, nossa. Ó, e eu não conhecia essa minha avó, Aham. né? Quando eu nasci, ela já fazia 2 anos que ela havia falecido. Que é a mãe da sua mãe. Mãe da minha mãe. E eu olhava pra foto e falava, nossa, ai, minha avó devia ser muito brava. Meu Deus, por que não dá uma risada? Nossa, sabe aquela A coisa. gente julga com a vida que a gente tem hoje, né? Você imagina. E aí, lá na fazenda, eu olhei e tinha uma foto da minha avó e do meu avô na sala. Não mora mais ninguém lá nessa fazenda. Essa fazenda é da família do meu tio. Não mora ninguém, mas as coisas estão no mesmo lugar. E tem uma foto da minha avó Maria e do meu avô Carlinhos lá na estante da sala. Quando eu peguei aquela foto, eu me arrepiei inteira. Olha sabe? que lindo. Eu olhei para a foto, eu pensei, meu Deus, vó, que força. Olha que lindo. força, que mulher maravilhosa que a senhora foi, né? E tá em você, é né? ainda. E Então, tá em você. 10 filhos aqui, Gente. 10 filhos aqui, nesse fim de mundo. Uma mulher que serviu a vida. E demais. cuidou dos filhos e serviu. A partir dela, quantos não vieram, né? Depois veio os 10 filhos, depois veio, né? Os netos, bisnetos. Então, assim, Isso eu é muito olhei grande. pra ela com um amor que eu nunca tinha olhado. Principalmente porque, como eu não convivi, né? Eu não conheci, eu não convivi. E eu olhava sempre pra ela, achando ela uma mulher muito brava. Com a lente do julgamento. Isso. Então, assim, eu olhei pra ela com um olhar. Aí olhou com a lente da leveza, olhar do amor. de amor. Agradeci ela por tudo ali Olha naquele que momento. gente, esse aqui que a Mari tá falando. Não, eu não é uma borboleta linda. Fala a verdade. O processo dela foi lindo demais mesmo. Olha, ela tá falando uma coisa muito importante pra você. Que, eu não tive contato com a minha avó. Ela tá aqui, ó. Como é que ela se conecta com a avó? Olha o que ela fez. Ela foi lá, visitou o lugar da avó, ela pegou uma foto e ela reconheceu a grandiosidade dessa avó. Ela não conviveu com a avó. Mas a avó, as nossas avós estão na gente. E, aliás, né, nós moramos na barriga da nossa avó. Porque quando a nossa mãe estava na barriga da mãe delas, a nossa avó, aos 4 meses ali do feto, né, lá se formando, a gente já estava na barriga, né, Sim. da nossa mãe, que estava na barriga da nossa avó. Olha que ligação mais linda. E que está na gente. O que acontece é que a gente está desconectado disso. E ela trouxe um excelente exemplo para você, que de repente não tem os seus avós vivos, não conviveu, a como se conectar com essa força que vem delas. Assim, gente, para você aí, quando ela fala isso, você não sente a força? Você se sente melhor ou você se sente mais forte ou mais fraco quando ela fala isso? Eu sinto uma fortaleza, né? Eu sinto uma grandeza, né? E é com essa grandeza que a gente consegue decolar na vida. E são coisas que a gente não relaciona, né? É uma coisa que a gente relaciona com nossos filhos. Quem tem filhos, Sim. eu enxergo, a Maria fala, eu enxergo muito de mim no Lucas, muito da Maria na Laura, no Lucas, Sim. muito de mim na Laura. Sim, com certeza. Atitudes, jeito de andar, postura diante de uma situação. Você começa a perceber, você fala, caramba, ele fez igualzinho eu faço. Ele para do jeito que eu faço. Uhum. E assim, muito do meu pai está em mim. Claro. Então, Perfeito. muito que tá no Lucas, não é só meu, era do meu pai também, era da minha mãe também. Isso. Coisa que a gente não consegue relacionar, que vai passando de um pro outro, né? Isso aí. E tem um Essa é a exercício riqueza linda da sistêmico que vida. eu acho lindo, que tem muito a ver com o que você falou, Maria. Assim, você imagina a força dessa avó, que foi mãe de 11, nas condições, né, que a gente nem tem, nem A nem minha sabe. avó, ela era analfabeta. Ela sabia escrever o nome dela muito mal. Então, ela viveu única e exclusivamente para a família, para os filhos, para o marido, para criar aquela família.
Olha que referência ótima para você como mãe, né? E aí... Era isso que eu ia falar. Era isso? Então fala. É que quando lhe falta, você sente que lhe falta assim, nossa, eu acho que eu podia ser uma mãe melhor, eu tô sem energia, o que quer que seja. Quando você lembrar dessa voz, você fala, vovó, me dá um pouquinho disso aí que a senhora tinha sobrando, porque pô, é isso aí que eu preciso agora. Sim. E aí você tem esse recurso. Só que a você. gente, é exatamente o que o Roberto falou, a gente acha que não tem. Né? Mas A gente tem. não relaciona, a gente não para pra pensar a respeito. Mas tá dentro da Uhum. gente, Mas só que tá. não foi ativado. Não foi ativado. Foi uma ótima E para palavra. ativar, é exatamente o que você fez. Você deu um exemplo prático de como tomar o amor da sua avó, por exemplo. Só de lembrar ela na fazenda. Reconhecer a reconhecer grandeza. tudo aquilo lá. E aí você ativa em você tudo de bom que a sua avó tinha, todas as competências, tudo. Sim, e aí essa viagem mexeu muito, né, Muito lindo. comigo. Nossa, eu saí de lá assim. Nossa, parecia que eu tinha feito uma viagem no tempo. Parecia que eu tinha. Eu voltei para casa Sim. fortalecida, né? E doida para contar para Ju, doida para. Nossa, qual vai ser o nosso próximo encontro para eu contar para ela? E depois, né, de fazer isso com a minha avó materna, cara, funchar com a minha mãe, querendo fotos. Da família do meu pai também, porque eu tive pouquíssimo contato com a minha avó paterna. E a minha avó paterna, ela faleceu quando eu tinha 6 anos. E ela era muito quieta. Muito quieta. Eu não consigo nem lembrar da voz. Ela era aquela... a imagem que eu tenho da minha avó, chegando na casa dos meus avós, era ela na cadeirinha de madeira, de balanço, balançando. A gente chegava, benção, avó. E ela só fazia assim com a mãozinha, ó. Sabe? Era o jeitinho dela. E eu, depois que cresci, quando eu falava, não, minha avó nem falava direito com a gente. Uhum. Minha avó, não sei o quê, sabe? E aí, eu comecei a procurar fotos da família do meu pai, da minha avó, bisavó, tudo que eu pude encontrar, e olhava também e pensava, a minha avó materna, a paterna, né, a mãe do meu pai, gente, que mulher forte também. Sim. Né? Ela é uma mulher forte, de uma época muito difícil, teve 5, 6 filhos, e foi muito complicado também para ela. Né? A gente, hoje em dia, a gente vive uma facilidade muito grande, a gente não tem noção de como como foi. E a minha bisavó paterna, a mãe dela, né, da minha avó Dorinha, ela era índia, ela morreu com 103 anos, e eu achei foto dela, e eu fiquei encantada de ver, e querendo, sabe assim, quando você olha na foto e você quer achar algo, será que eu me pareço? Eu me pareço com ela parece comigo? Eu tenho alguma coisa? Nossa, eu sou a cara do meu pai. Sabe aquilo de você querer achar? Achei Pertencimento, né? Isso. Pertencimento. Eu estou com uma gaveta lá em casa de fotos. Achei foto até do meu tataravô. Uau, e da minha tataravó. Sério? A minha mãe vem, que daí agora ela sabe que eu tô nessa. Ela, filha, olha essa foto. Essa aqui é a sua tataravó. Nossa, eu fico doida. Olha que doida. bacana o movimento que você fez. E Será que a sua mãe vendo as fotos também não se Isso, aqui, ó, tô arrepiada. Nossa, tô arrepiada. Por quê? Esse movimento também dispara na sua mãe. Isso é um movimento de cura para ela também. Quando você chega com isso, ela também tem a oportunidade de olhar para a história dela. Olha que coisa mais linda. Por isso que uma mulher curada, Ai, fico até emocionada. Ai, não faz isso, porque senão eu vou chorar também. Eu falo pra Juliana que eu não posso ficar falando essas coisas, não, que eu choro muito. Então, olha os meus olhos quando eu vou lá marejados. eu tô fazendo um curso, né? Então... Da constelação. Eu saio com a cara inteira inchada, cara. E nem fui eu lá, pra constelar, né? Quando Outra eu vou, pessoa. então, eu já vou chorando. Porque eu já sei que o que eu vou falar vai me arrebentar, entendeu? Nossa, mãe do céu, lindo. Mas é uma coisa linda, né? Que fala que uma mulher curada, ela é uma fonte de cura não só para si mesma, né? Mas para toda a sua linhagem. Quando a Maria Helena faz esse processo de se curar, ela dá uma oportunidade de não passar os emaranhados dela para os filhos. Ela dá uma oportunidade de também para a mãe ser tocada nesse processo e também poder olhar para as coisas dela.
Por isso, gente, nós mulheres, vou repetir essa frase sempre, né? A paz no mundo começa no coração das mulheres. Nós temos que tomar isso como uma fonte de poder para nós e de que nós podemos apaziguar, governar o nosso lar, a nossa família com muito mais leveza, com muito mais amor. Me emoção é uma coisa interessante, olha só, né? Quando a gente fala que fazer menos acaba indo para o mais, é exatamente isso. Então, quando a gente, como filho, vai para o nosso lugar e acaba fazendo menos, comparado ao querer resolver os problemas dos pais, então eu estou fazendo menos. Mas não é no menos... Mas o efeito... No efeito. É um menos de uma maneira diferente e eu não estou fazendo nada por ele. Estou fazendo no meu lugar, né? E a partir daí, os efeitos são... Pro mais. São vastos, por isso que né? a gente fala, né? Às vezes fazer menos vai dar muito mais resultado do que você querer abraçar o mundo. Sim, com certeza. Né? Isso aí funciona dentro de uma empresa, né? Se uma pessoa de um escalão menor quiser resolver problemas maiores, não dá certo de jeito nenhum. Perfeito. Fala que esse Bebeto fez constelação. Ele tá escondendo ouro. Eu tenho 20 anos dentro de uma instituição trabalhando e vendo os acontecimentos. Perfeito. Eu vejo os Ele é acontecimentos. muito sensível, assim. O Bebeto, ele observa e ele é muito sensível para captar as coisas, legal, né? E então o ambiente. E eu trabalho numa instituição pública, né? Então, assim, todo mundo lá tá garantido no emprego. Ninguém precisa produzir para se garantir no emprego. Sim. Todo mundo tem que trabalhar porque recebe um salário e faz a sua parte. Só que quando alguém toma a frente e começa a produzir e começa a fazer serviço que não é dele, que tem gente que faz isso, eu sou um dos que faço, na empresa, e os outros se acomodam. E aí essa pessoa ocupa um lugar que não é dela. Isso. E os outros, eu tô aqui, o meu salário tá em dia, não tem perigo de eu ser demitido e o meu serviço está sendo feito por alguém, eu tô bem quieto aqui no meu cantinho. E ali continua. E vários acomodados. E as coisas ficam fora do lugar. Gera uma confusão. É assim, quando a gente precisa observar dentro do trabalho, existe uma ordem também, né? Sim. E acontece muito isso. Muitas vezes a gente quer tomar a frente, né? De resolver. Se eu não fizer, ninguém mais vai fazer. Se eu não Só que quando a gente faz isso, a gente cria uma desordem, né? No ambiente. A gente acha que gera um desequilíbrio. Porque a gente tá querendo o quê? Importância. Né? Então a gente gera um desequilíbrio. E aí nós vamos ter os efeitos de um desequilíbrio no sistema, né? Você quer falar alguma coisa? Não? Tô encantado com a história aí Mas então, dessa família linda. Aí eu estou já preparando um canto para poder fazer um mural, né, com as fotos de origem. Já estou pedindo as dele, legal, que eu também quero fazer. Sim. Para os filhos. Para os meus filhos, para os nossos filhos. Entenderem, né? Verem de onde eles vieram. Durante o processo, eu fiz uma coisa com a Laurinha que eu gostei. O Lucas ainda é muito pequenininho, né? Mas eu fiz com a Laurinha de pegar... A Laura vai fazer 8. E o Luquinhas fez 2 em janeiro. Uhum. Eu chamei a Laurinha para ver o álbum de casamento dos meus pais. Foi lindo, né? E assim, contando a história, e ela ali toda interessada. E até eu olhei para aquele álbum com outro olhar. Porque a gente, quando a gente está fora do nosso lugar, a gente como filho, a gente acha, eu pensava que minha mãe e meu pai tinham que ser perfeitos. Eu achava que eles não podiam ter defeitos, que eles tinham que ser perfeitos. Engraçado, né, Maria? Assim, você começou dizendo que você queria ser perfeita para sua menina. Olha para você ver como que a bola de neve aí Não, mas não, é exatamente isso, né? A exigência que a gente faz, né? Aí a gente vê o fardo que é quando a gente põe nos nossos pais essa exigência. Porque você botou em você exatamente a mesma exigência. Eu também queria. Viu que não dá, né? Viu que não dá. Não dá conta. Eu já estava chegando no meu limite. E aí eu achava que meus pais precisavam ser perfeitos. O relacionamento deles precisava ser perfeito. Peraí, nem o meu é. A gente tem as nossas pendengas, as nossas discussões, as nossas diferenças. Viemos de famílias diferentes. E estão dando o melhor de vocês, né? E a gente tá fazendo, a gente tá crescendo. Claro, esses dias a gente saiu pra jantar, nós dois, né?
E a gente estava conversando sobre relacionamento, sobre nós Sem dois. os filhos, né? Só nós Que dois. legal. É isso aí. E aí... Vale Night. Vale É Night. isso aí, tem que ter. E aí eu me emocionei a hora que eu comecei a falar dele. Tipo assim, quando eu comecei a elogiar ele como marido, como pai, eu me emocionei. Comecei a chorar mesmo no meio do restaurante. E aí eu falei pra ele o quanto a gente evoluiu nesses 10 anos. Vamos comemorar 10 anos agora em maio. Ai, Tem que ter legal. renovação de votos, Como? hein? Já estou fervendo. É isso aí. Já tá procurando o salão. Já tô, já. Ah, que legal. Já falei pra ele, você pode liberar a verba aí, meu bem, que eu não sou obrigada. Falei pra ele hoje, eu não sou obrigada a comemorar 10 anos sem muita luxeza. Tem que comemorar. Tem que ser no estilo. Tem. E tem comemoração e tem anel também. Diz que tem Lógico. anel. Claro, Ó, amor. tem que ser, sabe por quê? Eu vou investir. Ó, além de vocês merecerem, né, essa comemoração, a gente tem visto que as famílias têm sido atacadas, né, a instituição família, né? E vocês são exemplos. Não é um exemplo perfeito. Não, de Ninguém jeito é, nenhum. mas são exemplos de que é bacana ter família. Quer dizer, se você tem desejo de ter sua família, olha É que maravilhoso. legal. É maravilhoso. É maravilhoso. Então tem que comemorar mesmo. Tem. E aí eu me E emocionei. os filhos veem também isso, né? A Muito. referência que eles vão ter de casamento, né? Os meus pais celebram estar juntos. Os pais celebram, né? Eu sempre falo pro Luiz, né? A Mari acompanha lá. E eu falo, todo ano a gente dá um jeito Não, de uma coisa que eu celebrar. vou fazer esse ano, que eu vi que você fez, eu achei o A máximo e eu missa. vou copiar. A missa, mas você assistir o DVD com os Sim, filhos, sim. né? Eu acho o máximo isso. Qual você, DVD? do casamento. Ah, casamento. sim. que A gente faz. tem lá o Abre os Álbuns. Né? Então, Aham. assim, assistir o DVD, mostrar, porque isso, o movimento que eu fiz com a Laurinha, de chamar ela e de olhar o álbum, pela primeira vez na vida, eu olhei para o álbum de casamento dos meus pais e olhei os dois de uma maneira tão diferente. Eu olhei para o Olha meu só. pai e para minha mãe, eles eram dois jovens. Cheio de esperança. Eles estavam ali começando a vida, Isso aí. eles estavam ali querendo dar certo, né? Claro que eles queriam dar Cheio de certo. sonhos, Cheio né? de sonhos, né? Cheio de... Achavam que iam fazer o melhor. Aconteceu problemas, claro. Teve muita coisa errada, muita coisa que não deu certo. Mas eu olhei para os dois ali, sabe? Enxerguei A humanidade, o né? olhar apaixonado. Enxerguei os dois ali como um casal Isso aí. de namorados. Lindo. E não meu pai, minha mãe, tá louco, né? Meu A pai. figura, né? Era isso que eu ia falar, pra não esquecer. A gente coloca a figura pai e mãe como se eles fossem santos, né? Sim, Pessoas que não têm Não que erram. não erram e que têm que ter, assim, uma postura na vida perfeita. perfeita de Mas santo, olha, né? olha E- interessante. Eu tenho eu duas tô tão coisas pra emocionada, falar. minha Não, vida. eu Muito emocionada. sabia que a gente ia se arrebentar. Só que coisa linda. Os nossos filhos, nessa idade que eles estão, os seus, eles olham para nós como se nós pudéssemos resolver qualquer problema. Sim. Qualquer um. O problema é que a gente cresce e continua achando isso. Não tem nada Justamente. de mal eles acharem isso. Porque é a visão infantilizada dos pais. E tá tudo bem. De super-heróis. A gente né? vai Uhum. desconstruindo isso num bom sentido, dizendo, olha, papai também fica doente, papai também erra, ó, aquele dia que eu briguei com você, papai exagerou. Então você pode ir mostrando pro seu A sua filho humanidade. que você erra, que você às vezes não vai dar conta, que Que você fica você é cansado, cansado e tal. né? E a outra coisa que eu ia comentar com relação a celebrar, que é o seguinte, né? A gente brinca, né, com os amigos que os filhos olham os pais. Às vezes eu e Juliana, eu tenho uma entonação de voz alta, ela também. Às vezes a gente está ali, ó, pá, 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 na frente das crianças. Mas ali... Pra nós tá tudo a certo. gente tá Você tudo não bem. percebe, né? Mas a gente não... Aí daqui a pouco você sente que um vem em defesa de um, de outro. Vai vendo a confusão. As crianças naturalmente vão Querem tomar um partido. tomar Sim. um partido. Né? E o que acontece muitas vezes é que o casal briga mesmo, tem as suas discussões, só que muitas vezes, principalmente antigamente, né, não havia muita demonstração de amor na frente dos filhos. Então, Sim. aonde que os pais faziam as pazes? No quarto mágico. No quartinho lá que as Quarto crianças não mágico. participavam desse Não momento. viam, Então a criança só acha que os caras estão só quebrando pau, entendeu?
Isso é Vamos verdade. ver quebrar a cama. Mas hoje, por que é bacana também? Ó, tá vendo? A gente também tá Briga, mas comemorando, a gente tá aqui. demonstra esse amor. Claro que tem que tomar cuidado, né? A gente, né, tem esse cuidado, né? Porque são muito pequenos, esse negócio de namorar não é pra idade deles, Não. né? Não. A gente não, isso não é uma Mas coisa. perceber uma troca de carinho, né? Perceber, Exato. né, que existe um A reconciliação. afeto, que existe um carinho. Né? E o que você falou é interessante, porque às vezes a gente não percebe que o tom da conversa tá um pouco áspero. Sim. E fica esse tom. E as crianças, elas vão interpretando, né? E a Laurinha, que já é maior, ela percebe. Eu e a Mari tivemos um desgastezinho esses dias. E a Ela Laurinha. já? E não percebemos que fizemos algo perto da Laura, porque Sim, tá não ali foi em nada casa. demais. Foi um tom de conversa na verdade, diferente. é como a criança sente, não exatamente É. o que rola, porque É. eles têm uma Na verdade, interpretação. era uma conversa, era um tom mais tenso, mas não tinha discussão Sim, sim. áspera. E não é que no outro dia a Laurinha veio com um desenho. O mapa do tesouro, papai. Tem um mapa do tesouro, achei aqui atrás do sofá. Eu fui olhar, aí tava desenhada a casa, onde que tava o Pra chegar tesouro. no tesouro. Aí eu cheguei no tesouro, era um desenho papai, mamãe, Laurinha, coração, Luquinhas. Olha. Ela desenhou tudo. O que ela tá já- querendo Desejo dizer, de né? reconciliação. Olha, isso aqui que Justamente. o Bebeto tá falando Que é lindo. muito sério, tá? Que é lindo, mas que a gente tem que ficar atento, né? Primeiro é isso, as crianças percebem. Assim, percebem não. Elas interpretam os fatos, né? Aquilo que elas veem, não necessariamente é a realidade. Então, às vezes aqui a gente tá falando e a criança tá olhando aquilo e fala, uau, peraí, tem alguma coisa errada aqui, né? A mãe tá brigando com o papai. E o que eles querem sempre? Que os pais estejam juntos. Mas a criança, nesse movimento, mostra uma dinâmica, Bebeto, que é chamada na constelação familiar, que é a dinâmica de salvar, né? É o amor cego. Então, o que ela faz? Ela entra como uma figura de salvadora do casamento dos pais. O que ela quer fazer nesse momento? Ela quer salvar o casamento dos pais. Olha, Imagina que vocês... responsabilidade. Não cabe pra ela essa Isso, responsabilidade, isso, né? que peso. Pensou na cabecinha dela? Nós precisamos liberar os nossos filhos desse peso do nosso casamento ter que dar certo por conta deles. Sim. Tem filhos que Tá? adoecem. né, Os por filhos adoecem, os filhos dão problema na escola, os filhos começam a desenvolver crises de ansiedade, né? TDAHs da vida. Enfim, eles começam a fazer ter sintomas porque eles falam, não, peraí, eu já vi casos de clientes, né? Que tem na família lá, os pais, por exemplo, a mãe descobriu uma traição do pai. Passa ali um dia, um se acidenta. Por quê? Peraí. Não, vamos tirar o foco. Agora eu tô precisando, meus pais ficam juntos, porque agora... A ilusão, né? A ilusão. Então, chegam a arriscar a própria vida, isso sendo adultos, inclusive, né? Por causa dessa dinâmica de querer salvar o casamento dos pais. Gente, já passou uma hora que a gente tá papeando. Não acredito. Passou uma hora. Sério. Não, e sabe uma coisa nisso, né? Como é que a gente libera esses filhos? Eu sei que às vezes é difícil, mas é dizendo, não se meta. Claro que não é só dizendo, mas na nossa postura, mas é deixar claro para as crianças. E uma coisa... exatamente o que você disse. Isso Não é da é- sua conta. Isso. É tirar a responsabilidade dele, né? Isso. E aí isso pode ser dito como, olha, isso não é assunto seu, isso é assunto eu falo do meu namorado. Ó, esse é assunto aqui meu e do meu namorado, né? Eu brinco com... Mas a gente com as faz crianças, isso, né? né? Eu falo pra Laura, a mamãe e o papai tá resolvendo uma questão aqui. Tem nada a ver com você. Isso, Nós você somos não adultos, tem nada a ver com isso. Adultos, de sempre vez em quando, resolve as coisas assim. E aí fala, Fica no seu vai lugarzinho. brincar. Isso. Vai brincar. Sabe Sempre uma coisa colocar que eu essa- percebi muito na Laura e que aí esses dias eu sentei e conversei com ela e eu já percebi que ela mudou. Não sei se o Bebeto percebeu isso. Quando a gente tinha qualquer tipo de discussão, ela vinha pro meu lado, Uhum. né? Ela já, o Bebeto sabe disso, ela já tinha o ladinho dela que era o da mamãe. E ela já ficava até meio de biquinho com o pai, Vai vendo. sabe? Ela já ficava meio arredia, já falava pro Uhum. papai, eu estou com a minha mamãe. Mas eu tenho um fiel escudeiro. Sabe? Então, assim, ela já mostrava pro papai que ela estava do lado da mamãe. E aí, um dia, eu cheguei nela e falei, filha, deixa a mamãe falar uma coisa pra você. Primeiro que eu comecei a falar sempre pra ela
coisas que eu não fazia antes, das qualidades do pai dela. Lindo. De como que, filho, o papai viaja muito e ela sente, mas o papai viaja porque ele tá trabalhando, e, né, e ele dá toda a segurança pra gente, o papai... Deu um novo Sim, olhar, né? Então, assim, eu comecei a sempre elogiar o pai dela pra ela, e falei pra ela, eu falei, filha, quando a mamãe e o papai têm qualquer discussão, qualquer coisa, o papai nunca vai deixar de ser seu papai, a mamãe nunca vai Isso. deixar de ser sua mamãe. O seu amor pelo papai continua o mesmo, o do papai por você é o mesmo, comigo Perfeito. também. E você não precisa escolher lado. Você não precisa defender a mamãe, porque a mamãe e o papai discutem, daqui a pouco a gente já se resolve, já tá tudo É isso bem. aí. Isso é Isso. vida de adulto. Isso, É normal. perfeito. Falei pra ela, é normal. Isso é normal. Isso vai aliviando tanto a criança, porque esse movimento, né? A criança, quer dizer, ela percebe uma queixa, vamos dizer, da mamãe, né? A queixa da mulher, não é nem da mamãe. É a queixa da mulher ao marido. Ai, poxa, isso e aquilo, as queixas que a gente tem. Então, ela vai percebendo aquilo e ela vai se conectando com essa queixa. Aí, o que ela faz com o lado dela, que é o lado do pai, né? É o lado masculino dela, que tá dentro dela, que vem desse relacionamento. Ela começa a falar, opa, eu preciso esconder isso aqui, né? Eu não posso demonstrar esse amor pro papai, porque vai que eu perco o amor da mamãe, né? Sim. E aí vai ficando... Só que aí, por exemplo, os futuros relacionamentos dela, o marido que ela vai escolher, né? Para os homens, né? Que vão estar... Quem ela vai atrair? Uhum. Então, esse masculino precisa estar bem... E eu percebi que, dela. eu não sei se você percebeu, que agora a Laura, a gente teve alguma discussão, alguma coisa. Ela continua neutra na dela e brinca com o papai. Eu percebi isso. Percebeu, amor? E ela brinca com o papai normal e te amo, e isso e aquilo. Ela viu que ela não precisa Sim. vir me proteger. Eu não preciso dela para me proteger, Perfeito. para estar ali do meu lado, né? Então, isso aí, essas coisas que parecem tão simples, que é você chegar, conversar e você já libera a criança de um Exatamente. peso. Você tá fazendo E bem muitas, e acho importante dizer também que muitas pessoas acham que efetivamente Bonitinho. elas têm que falar alguma coisa, não? Não, eu preciso ir lá e falar pra minha mãe que eu tomei o amor dela, né, e tal. E não é isso, né? É a nossa postura. Então, o que você tá falando é que antes de você conseguir falar pra ela, você tá exercitando uma postura Sim. interna, né? Então, essa postura interna, você sente isso. Ah, eu preciso lá falar pro meu pai que... Não, coloca no seu coração. E essa postura nova vai conduzir você em todas as outras áreas, você como... E a Maria Helena, né, teve, assim, uma evolução muito grande, até o posicionamento dela na internet, eu falei isso pra ela, né, passou a ser diferente, um posicionamento de mais segurança, porque, né, tava com o pai e a mãe afastado do coração, né, então ela começou a tomar força de toda a origem dela, e essa força do masculino também, que é importante para o trabalho, para a realização, para uma série de coisas. E a gente viu que o processo dela reverberou altamente na família, também no trabalho, com os filhos, como mulher, né? E esse é o grande trabalho da inteligência sistêmica, né? É conseguir fazer com que a gente tome a força da nossa origem, ocupe bem o nosso lugar, né? E libere também a geração posterior. E deixar a vida um pouco mais leve. Deixar mais leve, com certeza. Porque Não é a jornada. tinha nome melhor para o podcast. Não tinha, Não né? tinha. Gente, Fui inspirada por Deus pra Não escolher esse tinha, nome. Pode não ser tinha. mais leve. Gente, ó, passamos mais de uma hora Eu quero já. só fazer uma Que pergunta. bacana. Aprovado, então, Bebeto? Aprovadíssimo. Ele já quer que eu marque mais. Eu recomendo pra todo mundo. É lá que fala. Eu falei que eu não ia falar com o público. Ah lá, já Eu foi nível recomendo. 2. Fala aí. Eu recomendo, nível 2. Melhora as relações e, enfim, aprovadíssimo. Fica mais leve, né? Fica mais Fica leve. mais leve, né, Legal, amor? gente. Mais leve. E, Pô, que e aí você bate-papo fica com uma gostoso, e você fica com o melhor dela, né? Eu acho que quando a gente se cura, a gente pode trazer esse nosso melhor. Muito lindo, né? Gente, obrigado por vocês compartilharem um pouquinho da vida de Nossa, vocês. A fiquei gente se muito sentiu legal. tocado aqui. Parabéns. A gente aqui ficou muito, muito feliz de ter vocês aqui. E eu A gente que acertei agradece. quando eu falei pra você trazer o Bebeto, hein? Cara, Sensacional. deu um toque especial pro nosso Legal. podcast, Muito hein, bom, Bebeto? legal. É a Obrigado. cereja do meu bolo. É isso aí. Legal. É isso mesmo. E eu quero agradecer demais vocês, o sim de vocês, que vocês levem essa mensagem também para as pessoas, movendo, porque o nosso testemunho é muito forte, né?
o nosso testemunho, mostrando que existe um outro caminho, né? Pode ajudar muitas outras pessoas, muitas mães outras famílias que estão aí mães, querendo serem exatamente, perfeitas. E que não vai rolar, né? Não vai. Não vai rolar. Não é o caminho. E eu quero agradecer demais você que esteve aqui com a gente. Quanta virada de chave. Olha, uma história, um testemunho, né, de uma família que conseguiu trazer... Isso que é o incrível, né? As pessoas às vezes saem do processo e falam, gente, mas eu só tive 2 sessões e parece que tanta coisa se transformou. Porque é isso mesmo, quando você é tocado, você coloca uma lente e realmente utiliza, você vai sentir mudanças em várias áreas da sua vida. Então, quero agradecer você que ficou aqui com a gente até agora, tá? Deixa o seu comentário, dá o seu like se você não deu o seu like até agora, inscreve aqui no canal. E semana que vem tem mais, né, meu amor? É isso aí. Vai estar aqui na descrição também um contato da vou da deixar Maria, o do arroba, Bebeto. né, deles aqui. Maravilha, para quem quiser entrar em contato com eles também. Né? Exatamente. E até a próxima. Até a próxima, até semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Beijo. Tchau, Obrigado. tchau, Valeu. gente.